Está começando mais uma Matéria Escura, um podcast muito louco que vai pirar seu cabeção. Cara, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro aqui que eu tô muito feliz porque, pelo menos no Spotify, nós já somos o podcast quarto mais assistido, que é a mistura de visto com assistido. Ou seja, só tem 3 podcasts que são mais assistidos que o Matéria Escura, o que é um absurdo. E não é assistidos, é ouvidos, porque a gente ouve com ouvido. E isso é muito absurdo. Por quê? Porque isso começou há uma semana atrás, cara. Então ninguém segura. Aí eu fui olhar, mas na Apple, que é onde as pessoas de fato ouvem os podcasts. Não, lá deve estar em 49º. Não, cara, tá tipo em 30º alguma coisa. A vida não é um ranking, mas os rankings servem pra gente ficar assim, uau, que legal. No entanto, eu estaria fazendo esse podcast mesmo se tivesse 2 pessoas ouvindo, porque é isso que eu falo às vezes quando eu tô falando com uma pessoa, só que poucas pessoas têm saco de ouvir as coisas que eu falo a respeito disso, mas quando eu jogo isso pro mundão, sempre vai ter uma cambada de pessoas interessadas naquilo. Cara, existe público pra tudo, existe público pra death metal, tá ligado? Existe público pra coisas muito mais bizarras que death metal, tipo aquela banda chamada Baby Metal, que é uma banda do Japão, que consiste de 3 crianças de 12 anos, sei lá quantos anos elas têm, cantando com voz de anime, sob uma base de death metal tocada por ogros. Então, cara, tudo é absurdamente possível. Mas se vocês acham que tudo é possível simplesmente pela lance assim, não, tudo é passível de existir, de rolar, saibam que é muito mais do que isso. Não apenas tudo é possível, como existem interpretações das leis da mecânica quântica que não apenas tudo é possível, como tudo existe e tudo está acontecendo a todo tempo. Lembram que eu falei anteriormente em algum dos outros podcasts que eu fiz sobre o lance do universo infinito, né? Isso é uma das coisas que abririam um precedente para que houvesse uma infinitude de estados e de coisas acontecendo. Mas na mecânica quântica, o universo não precisa nem ser infinito. Ele basta ser o universo do jeito que ele é, com fim, com limites. E, cara, e mesmo assim vai estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe uma coisa que agora eu vou falar, que é uma grande treta no mundo dos físicos e dos estudiosos e dos caras, dos pacharão da física, que é a briga eterna e insolúvel entre a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade. Cara, eu vou explicar muito por baixo assim, né? Tinha um cara lindo, eu tenho uma estátua dele na minha frente, um cara lindo chamado Albert Einstein. Albert Einstein, ele pegou estudos de um outro cara lindo chamado Isaac Newton, tá ligado? Ele pegou uns estudos dele. O Isaac Newton foi basicamente o cara que descobriu, divulgou a gravidade. Ele é o cara que sacou assim, com aquele papo de que caiu uma maçã na cabeça dele, que na verdade é uma balela, mas isso ajudou muito o storytelling do bagulho. Então assim, o Isaac Newton é o cara que descobriu que existe uma lei que os corpos que possuem massa atraem os outros corpos ao seu redor. E o Isaac Newton morreu não sabendo exatamente por que isso acontece. Tipo assim, ele sabia que existe uma força, só que ele não sabia por que essa força era exercida pelas coisas. Mas ele sabia que, tipo assim, a mesma força... Olha o insight do cara. Imagina que tu tá lá em 1700 alguma coisa. Eu não me lembro qual era o ano do Isaac Newton, mas a gente já vai descobrir. Tipo assim, imagina que tu tá lá vamos ver o ano 1727 foi quando o cara morreu. Então ele nasceu, nos anos 1600. As grandes descobertas dele foram feitas na casa dos 20 aos 30 anos, ou seja, enquanto a gente está tomando catuaba, o cara estava revolucionando o universo. Bom, o Isaac Newton, ele sacou que tipo assim, nossa, a mesma força que faz com que a gente fique grudado neste planeta redondo, a mesma força que faz com que eu jogue uma coisa para cima e ela caia na mesma velocidade, é a mesma força que faz com que a Lua seja atraída pela Terra e fique girando em volta da Terra
capturada pela gravidade do nosso planeta. E esta mesma força faz com que não apenas a Terra com a sua lua em volta, como a Terra inteira gire em volta de um Sol. E que o Sol é uma fucking estrela. Assim como as outras estrelas do céu, com a diferença de que ela está perto, ou seja, apenas 150 milhões de quilômetros daqui. Então, isso foi muito bizarro, cara. Isso aí pirou o cabeção do mundo inteiro. A galera queria matar ele, mas ele estava corretíssimo, coberto de razão. Enfim, 300 anos depois, chegou o bigodudo alemão Albert Einstein e falou, tá bom, meu, vamos descobrir por quê. Vamos descobrir por quê que a gravidade existe. Porque ninguém sabia até então. Então o Einstein, ele teve a sagacidade de não apenas calcular e provar com cálculos as coisas que explicam a força da gravidade, como ele também soube ilustrar isso de uma maneira que até o imbecil como o Lucas Silveira, vocalista da Fresno, entendesse. Que é o seguinte... obviamente, o nosso universo é tridimensional. Tô certo ou tô errado? Ele é tridimensional. Ele é tipo 3D, tipo um jogo de Nintendo Wii, tá? Mas quando a gente chapa o universo para ficar em 2 dimensões, as coisas ficam muito mais fáceis de explicar. É como se tipo assim, é que explicar as coisas em 3 dimensões é muito complexo. E a gente vai falar hoje em 11 dimensões, mas vamos explicar o universo em 2 dimensões, porque aí fica muito mais fácil de explicar. Então, imagina que o universo tem apenas 2 dimensões, ou seja, ele é uma folha. Ele é uma folha onde as coisas só podem se mover no eixo X e no Y. Ele é uma folha de caderno, tipo como se fosse um lençol esticado, tá? Uma lycra. Então o universo é esta lycra esticada. E imaginem que os corpos celestes, ou seja, o nosso Sol, o planeta Terra, tudo que é grande o suficiente para ter uma força gravitacional decente, imaginem que essas coisas são como se fossem bolas, sei lá, no caso, bolas depositadas sobre esta lycra esticada. O que acontece quando tu joga uma bola de pedra numa lycra esticada? Ela vai gerar como se fosse um sulco, né? Ela vai afundar nessa lycra esticada. E aí, os corpos que estiverem transitando sobre esse espaço bidimensional dessa lycra esticada, imagina que tu está transitando sobre esta lycra e aí tem ali o buraco que a Terra fez no universo, né? Então, tu está transitando, se tu passou por longe da Terra, aquele buraco não te influenciou, mas se tu passou pertinho daquele buraco, tu vai ser atraído por aquele buraco, se tu fosse uma outra bolinha. Isso desenhado é muito mais fácil, isso aí tem no YouTube a rodo, mas quando a gente pensa no universo em 2 dimensões, como se ele fosse um grande lençol de lycra esticado, isso faz muito sentido. Então também fica muito claro que se essa bola de pedra, em vez da Terra, for o Sol, ela vai gerar um buraco nesse lençol ainda maior, fazendo com que corpos ainda maiores e que estão passando ainda mais longe, com que esses corpos sejam atraídos para esse buraco e comecem a orbitar esse buraco até a fatal atração que vai fazer com que esses corpos lá, eles colapsem e batam nesse corpo. Então, é uma espiral sem fim. E tipo assim, o Einstein sacou isso e ele descreveu o universo bidimensionalmente como esse tecido. E mais do que isso, ele juntou não apenas o espaço como o tempo. Então, a gravidade não apenas distorce o espaço, como ela distorce o tempo. E aí, o seu Albertinho Einstein descreveu a gravidade como a distorção na curvatura do espaço-tempo. Ou seja, uma bola pesada distorce a curvatura da lycra esticada do espaço-tempo, fazendo com que outros objetos que estão transitando por esta lycra esticada sejam atraídos por esse buraco. E tipo, essa previsão dele também acabou prevendo o buraco negro, que seria o quê? Um objeto que tem uma massa tão absurda que vai gerar um buraco nessa lycra do espaço-tempo, vai gerar um buraco tão profundo que nada que passa perto dele vai poder escapar, nem mesmo a luz, e por isso ele é um buraco negro. O Sol não é um buraco negro, por quê? Porque ele emite luz, a luz escapa dele, mas imagina que a gravidade dele fosse tão enorme que nem mesmo a luz pudesse escapar. Então isso seria um buraco negro. Mas saibam, meus amigos, que o Sol, apesar de ser uma estrela média, fofa e querida, que aquece aí o nosso planeta e por pouco não nos torra, o Sol nunca vai virar um buraco negro, mas umas estrelinhas um pouco maiores vai virar. Então, mano, o Einstein teve essa sacada da teoria geral da relatividade. No entanto, os anos se passaram.
E as pessoas foram querendo conciliar essa física dos corpos macroscópicos, que é os planetas, inclusive as pessoas. Eu sou um corpo macroscópico, tem umas pessoas que são mais macroscópicas do que as outras, mas existe uma discrepância entre a física que ocorre nesses corpos macroscópicos, os planetas, as galáxias, o universo que a gente consegue ver, com a física que ocorre nos corpos microscópicos. E isso é muita treta. Então, o ramo da física que estuda os corpos pequenininhos é a mecânica quântica. E esse ramo da física é inconciliável com a teoria geral da relatividade. E eu explico por quê. Porque se o universo fosse determinista, ou seja, as coisas são assim porque assim são e pronto, se eu fosse olhar uma molécula e dando um zoom, mais zoom ainda, fosse olhar um átomo, lá dentro desse átomo, as forças que operam sobre ele seriam as mesmas forças que operam nos grandes corpos, com a diferença que seria uma forcinha menor, visto que o átomo é uma coisa muito pequena, muito minúscula, muito super, ultra, mega diminuta. No entanto, eles foram vendo que lá dentro do átomo, e cada vez mais lá dentro, eles perceberam que o átomo não é apenas formado de prótons, nêutrons, elétrons. Eles foram vendo que no núcleo dos átomos, os próprios prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, chamados os quarks. E aí os caras foram vendo que não apenas são os quarks, como existem outras partículas, existem tipo uma centena de partículas, até mais, eles não param de descobrir partículas novas que são contidas nessas coisas que até então eram as menores partículas, que eram os nossos prótons e nêutrons que estão no núcleo dos átomos. Isso é muito viagem. E agora eu tenho uma viagem maior ainda, que é só um parênteses aqui. Vocês sabiam que se um átomo fosse do tamanho, sei lá, do estádio do Maracanã, o núcleo dele seria proporcionalmente do tamanho de, pasmem, uma ervilha. Ou seja, a esmagadora maior parte da matéria que nos constitui é absolutamente o vácuo existente entre o núcleo dos nossos átomos e a eletrosfera dos nossos elétrons. Ou seja, existe uma chance de tu correr pra abraçar alguém, assim, tipo num filme, em câmera lenta, tipo, faz 6 meses que eu não te vejo, tu abraçar essa pessoa, e quando vocês se abraçarem, vocês simplesmente se atravessarem. Mas tem que ter muita mira, porque tem que, tipo assim, nenhum núcleo de nenhum átomo de vocês pode bater um no outro. Existe uma probabilidade física disso acontecer, eu juro. Meu professor contou quando eu estava no primeiro ano do 2º grau e eu fiquei maluco, mas existe essa chance. Então, assim, olha que bizarro. Assim, o mundo atômico, ele já se mostra como uma coisa bizarra, né? Porque a gente sempre achou que a gente fosse feito de uma matéria puramente sólida e puramente definida, mas não. E aí quando tu vai dando mais zoom nesse núcleo atômico, tu vai percebendo que lá nada faz sentido mesmo. Por exemplo, tudo na teoria da relatividade geral é calculado com números deterministas, ou seja, com certeza. Assim, se eu calculei isso e deu isso, quer dizer isso. Eu vou exemplificar. Se a gente conhece a força da gravidade e sabe os efeitos que ela tem sobre os corpos, a gente consegue colocar tudo isso num computador e saber como o universo era há 1 milhão de anos atrás, há 10 milhões de anos atrás, há 1 bilhão de anos atrás, há 5 bilhões de anos atrás, porque essa força ela vem sendo exercida desde sempre. E tipo assim, então a gente consegue também prever como o universo vai ser e onde a Terra vai estar daqui a sei lá quantos milhões de anos. E isso acaba explicando a física dos corpos grandes, que ela é muito diferente da física dos corpos minúsculos, dos átomos, das coisas que estão dentro dos núcleos dos átomos. Por quê? Porque lá é o ramo da probabilidade, não existe certeza nenhuma. Tu não pode olhar a órbita de um elétron e falar assim, não, daqui a 1 segundo esse elétron vai estar aqui. Tu consegue apenas dar uma probabilidade horrível do tipo assim, ele tem a chance de estar aqui, mas também tem chance de estar aqui, do outro lado do átomo. Ou seja, esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, e não é o Walter White do Breaking Bad que inventou isso, é um físico provavelmente alemão com esse nome, né, Heisenberg, que descobriu que, assim, quando a gente quer medir o comportamento de partículas subatômicas, a nossa observação do movimento dessas partículas subatômicas e dessas propriedades, não apenas o movimento, acaba influenciando sobre o maldito movimento. Vou explicar, só que não com partículas subatômicas. Se tu pega, vamos lá, se tu quer medir na física clássica
o tempo que a velocidade de um carro, aí tu põe um feixe de luz num quarteirão, põe um feixe de luz no outro quarteirão, aí este carro vai passar por um feixe de luz, vai passar por outro feixe de luz, e o tempo que ele levou para passar entre um feixe e outro vai determinar a velocidade média pela qual esse carro atravessou esse lugar. Ou, sei lá, tu quer saber aonde está uma bolinha de plástico dentro de um quarto vazio totalmente escuro. Tu vai lá e joga luz nesse quarto e fala, opa, a bolinha está ali. Mas no princípio da incerteza, a gente tem que atuar sobre elétrons. E como é que a gente atua sobre elétrons para saber como eles vão responder aos nossos estímulos de forma que a gente preveja onde eles estão? A gente tem que mandar uma radiação, mandar alguma partícula que consiga atuar sobre os elétrons das coisas. É muito fácil tu atuar sobre um carro. Tu põe uma luz lá e tu sabe onde é que o carro está. Ou a bola de plástico. Sobre os elétrons, é como se eu mandasse esse carro, sei lá, atravessar uma árvore e depois atravessar uma outra árvore, ou seja, a minha medida da velocidade dele claramente foderia com a velocidade do carro e faria com que o meu experimento influenciasse no comportamento dessa matéria. Ou então como se, sei lá, para saber onde está esta bolinha no quarto escuro, eu jogo, sei lá, um caminhão d'água nesse quarto escuro. Ou seja, eu vou detectar pelas ondas que essa bolinha vai gerar na água, mais ou menos aonde ela está. Mas ao mesmo tempo, o fato de eu ter jogado um caminhão d'água nesse quarto escuro vai ter movido essa bolinha para outro lugar. Então, assim, eu consigo saber onde ela está, mas olha, eu meio que mudei aonde ela está, com uma interferência externa de mim, o observador. E isso é muito bizarro. Ou seja, quanto maior for o meu, vamos lá, esforço para determinar aonde está uma coisa, mais eu vou influenciar no resultado dessa previsão. E este é o princípio da incerteza de Heisenberg. E até aí, tudo bem que a física das partículas microscópicas seja completamente incongruente com a física dos planetas, galáxias e do universo inteiro. Mas, no entanto, existem situações onde essas físicas elas precisam conciliar as suas diferenças, porque existem corpos nas nossas galáxias e no nosso universo que dizem respeito tanto à mecânica quântica quanto à teoria geral da relatividade. E um exemplo clássico é o buraco negro, que ele é basicamente um corpo que tem uma massa tão grande, ele é tão massivo, ele é tão cabuloso que ele tem uma gravidade que atrai tudo que passar por perto dele e que passar do seu horizonte de eventos. Tu chegou perto de um limite chamado horizonte de eventos, que é uma área que fica em volta de um buraco negro, a partir da qual nada escapa. Se tu passar dessa área, tu vai ser engolido por esse buraco negro. E esse buraco negro tem uma gravidade tão cabulosa que ele ocupa um espaço ínfimo. Ou seja, ele é um corpo que tem a massa, ou seja, tipo assim, vamos lá, toscamente falando, o peso de uma estrela inteira contido numa área, sei lá, de um grão de areia. Isso é muito inconcebível, ou seja, é uma massa interestelar contida num corpinho minúsculo, às vezes do tamanho de um átomo. Não apenas o tamanho de um átomo, porque um átomo é uma coisa que tem um tamanho. A gente está falando de um tamanho que é infinitesimalmente diminuto, ou seja, é uma singularidade. Que a singularidade é o quê? É uma gravidade do tamanho da gravidade de uma estrela enorme contida numa singularidade, num ponto praticamente imaginário de tão pequeno no espaço, que é capaz de atrair absolutamente tudo que cruzar o seu horizonte de eventos. Nesses lugares, a gente não consegue calcular as coisas com base nos princípios nem da teoria geral da relatividade, como da mecânica quântica. É um lugar onde as duas ciências precisam se conciliar e a gente meio que não sabe o que acontece. Uma outra coisa que a gente não sabe o que acontece é nos primeiros instantes do nosso universo, os primeiros milionésimos de segundo do nosso universo. Pensem que toda a matéria contida no nosso universo, toda a matéria que forma o nosso universo, eu, vocês, a Terra, a Lua, toda a matéria contida no universo ocupava o espaço de uma singularidade. Ela ocupava toda um microespaço que é difícil até de imaginar, é difícil de falar isso, mas assim, ela ocupava um espaço nenhum, até que, bum, explodiu
tudo. E tipo assim, a gente sabe o que aconteceu, sei lá, 300 milhões de anos depois, começaram a se formar as primeiras estruturas, 300 mil anos depois, começaram a se formar, às vezes, as primeiras partículas mais complexas, os primeiros planetas começaram a se formar alguns bilhões de anos depois, o nosso Sol, alguns bilhões de anos antes disso, a nossa Terra, 4 bilhões de anos atrás, quando o universo já era um bagulho grande pra um caralho. Só que assim, ele é cada vez maior, e não apenas ele é cada vez maior, como ele se expande a uma velocidade cada vez mais aterradora. Ele não está desacelerando como se acreditava, ele está cada vez ficando mais rápido, essa expansão do universo. Então assim, a gente tem umas coisas que a gente não consegue explicar, e essa é a grande treta da física do nosso século e também do século passado, que é como elaborar uma teoria que una a teoria de todas as coisas, que o Stephen Hawking esteve atrás dela durante toda a sua vida maravilhosa, e que o Einstein morreu praticamente puto da cara, porque ele não achava que pudesse haver o princípio da incerteza. Ele falava assim, tem algo errado. O Einstein costumava dizer que era aquela frase, God doesn't play dice, tipo assim, Deus, que ele não acreditava em Deus, mas ele usava Deus como se fosse uma força que administra o universo. E ele falava assim, Deus não joga dados, mano. Deus, ele fala assim, isso aqui vai ser assim e pronto. Não é tipo assim, isso tem uma chance de ser assim, porque veja bem. Não, mano, as coisas tipo assim, ou são ou não são. O Einstein morreu acreditando nisso. Os teóricos da física quântica falavam, não, existe essa superposição quântica aí, existe o princípio da incerteza de uma coisa de não poder determinar as coisas, simplesmente tu dizer probabilidades. É aí que, alguns anos depois, veio a teoria das cordas, sobre a qual eu falei no episódio anterior. Só que agora eu vou falar sobre um outro aspecto da teoria das cordas, que é o seguinte, a gente, até o começo do século passado, a gente achava que só existia duas forças, tá ligado? A gente achava que só tinha gravidade e o eletromagnetismo. A gravidade é a curvatura do espaço-tempo provocada pelos objetos de grande massa, enfim, que é aquela coisa que é a atração, que faz a maçã cair na cabeça do Isaac Newton e que faz a Terra atrair a Lua, o Sol atrair a Terra e vice-versa. E já o eletromagnetismo é uma força que até então as pessoas achavam que eram duas forças diferentes, porque eles achavam que a força elétrica, tipo assim, das cargas elétricas de um raio ou de um fio ligado na tomada, era diferente, não tinha nada a ver com a força com a qual um ímã atrai um pedaço de ferro, quando na verdade tudo isso faz parte da mesma coisa que é o eletromagnetismo, porque eles perceberam que uma carga magnética produz um campo elétrico e uma carga elétrica produz um campo magnético, e isso é o que explica o motorzinho do ventilador que nos resfria durante a noite, e explica a porra toda. Ao mesmo tempo isso explica os raios, e mais ainda isso explica as ondas eletromagnéticas que podem inclusive trafegar através do tempo e do espaço, também conhecido como aquela ondinha do controle remoto, que são micro-ondas, ou inclusive as próprias micro-ondas que aquecem o nosso rango vagabundo, e até a próprio rádio e TV. Isso tudo tem a ver com eletromagnetismo, mas as pessoas achavam que meio que só tinha isso. Lembrando que isso faz tipo 100 e tarará anos, e a galera já tava fazendo uns bagulho muito louco. Mano, eu fico às vezes meio que explicando essas coisas pra galera que tá ouvindo esse podcast aqui, e eu fico tipo, meio que eu fico pirando o meu próprio cabeção, cara, quando eu falo essas coisas alto, porque eu costumo ler isso, mas eu fico assim, como é que esses caras estavam pensando nessas coisas? E a gente se acha esperto porque a gente é artista. Esses caras são os caras realmente espertos, mano, cê é loiro. Mas então, os caras foram descobrindo no século passado que também existem outras forças, que são as forças que atuam no campo, na escala atômica, que tem essa força forte, que seria a força que mantém unidos os prótons e os nêutrons no núcleo dos átomos, e também tem uma força que eles chamam de força fraca, que é o que nós, seres humanos, entendemos por a radiação, que é uma força que ocorre apenas nesse âmbito subatômico, nos núcleos dos átomos e no decaimento dessas partículas atômicas, e que, assim, conhecer esta força fraca é o que possibilitou o homem a fissão nuclear, que é o que nos possibilitou e nos enablou, agora usando o inglesismo, que nos enablou a, enfim, dominar a fissão nuclear e a fusão nuclear, ou seja, criar energia limpa e, ao mesmo tempo, deixar um monte de gente com câncer e também, ao mesmo tempo, criar uma bomba que explodiu umas cidades inteiras. Isso é muito louco.
E bom, a teoria que hoje em dia mais acomoda essa briga eterna entre a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade é a teoria das cordas. Só que a teoria das cordas ela já também se ramifica em várias teorias. Existe uma teoria que é mais modernosa ainda, que é a teoria das supercordas. E tipo assim, explicar isso de maneira muito tretosa não é uma coisa que está ao meu alcance. Eu super leio esses livros e eu fico cada vez mais confuso a respeito dessas coisas. Então, eu vou falar sobre a implicação filosófica que existe na teoria das cordas. Porque eu estou há meia hora falando sobre uma coisa mais, vamos lá, mais puramente física, assim, mas a implicação filosófica da teoria das cordas é uma putaria, mano. Porque é o seguinte, vamos lá. Para que as contas fechem, vou explicar muito toscamente, para que as contas fechem, para que as pessoas consigam casar a mecânica quântica com essa briga eterna que ela tem em relação à teoria geral da relatividade, precisa que haja dimensões extras, porque no nosso mundinho mundano, a gente conta com 3 dimensões, a gente pode, inclusive, chamar o tempo de uma 4ª dimensão. Então, supondo que nós temos 4 dimensões, elas não bastam para descrever o nosso universo. Precisam estar acontecendo outras coisas em outras dimensões. Mas isso não quer dizer uma dimensão paralela. Uma dimensão paralela, tipo assim, nossa, tem um outro Lucas que é flamenguista na outra dimensão. Não é exatamente isso. São dimensões que, inclusive, podem ocupar espaços infinitamente menores do que a gente, e por isso elas seriam invisíveis pra gente. Por exemplo, na teoria das supercordas, eles falam que existem 6 dimensões extras, ou seja, o nosso universo é composto de 11 dimensões no total, 10 dimensões e mais uma dimensão de tempo, e que essas 6 dimensões extras, elas residem numa escala muito ínfima, que é lá nos centros dos núcleos do zoom mais zoom de todos, dentro dos núcleos dos átomos. E essas dimensões, elas são acomodadas numa forma chamada calabial, que é como se fosse a teoria das cordas, aquela cordinha enrolada, e lá dentro existem 6 dimensões extras. E pra gente é muito inconcebível essas 6 dimensões extras, porque a gente é muito grande. Mas aí tem um bagulho que até mesmo no Stranger Things eles explicam, que é, por exemplo, eu tô aqui na minha casa, eu tô vendo um poste de luz do outro lado da rua. Esse poste de luz ele é ligado por um fio. Daqui da onde eu estou vendo, este fio, ele é apenas monodimensional. Ele é só um fio. Mas se eu fosse uma pulga ou uma formiga, este fio seria tridimensional. Para mim, o fio ele só segue em uma direção. Mas para uma formiga ou uma pulga, esse fio é tridimensional. Ela pode dar voltas nesse fio. Ou seja, se existisse um fio da grossura do planeta Terra, ele seria um fio tridimensional pra gente. Mas se a planeta Terra fizesse parte de um sistema muito maior, onde um fio da grossura do planeta Terra fosse uma coisa muito fina, eles iam falar, isso ali é monodimensional. Então, podem existir dimensões tão pequenas que pra gente elas não fazem sentido, mas elas existem. Da mesma maneira, nós podemos estar residindo numa dimensão extra de um universo muito maior. Ou seja, nós podemos estar dentro da forma de calabial de um universo infinitamente maior do que o nosso. Nós podemos ser as pulgas andando no fio de um podcaster do tamanho da Via Láctea que está lá fazendo o seu podcast, entendeu? E essa teoria que acomoda as 6 dimensões maiores do que nós, e não as 6 dimensões menores do que nós, é a teoria das branas. Porque eles falam assim, não, as nossas 3 dimensões podem estar contidas dentro de membranas que são paralelas e que são universos paralelos que nunca vão se encostar, mas existem. Cara, isso é uma brisa muito brisante, porque a gente poder pensar que nós podemos estar fazendo parte de uma dimensão muito pequena, de um universo ainda maior do que a gente já conhece ele,
Isso é uma perspectiva cósmica nível explodir o cabeção, expressão esta que eu já usei umas 70 vezes hoje. Mas a função desse podcast é justamente provocar esse tipo de pensamento. Eu fico zoando que eu sou divulgador científico, mas na verdade eu sou só um provocador de pensamentos científicos que para quem é cientista é muito raso, mas para pessoas como eu, que não sou um cientista, isso já me basta para eu poder ter questionamentos filosóficos até o resto da minha vida. Enfim, e eu espero que em vocês isso incuta esse tipo de pensamento, porque pensar nesse tipo de coisa nos previne de pensar em merda e besteira, tá ligado? Mas esse papo de múltiplas dimensões, existe um exercício que um dia eu fiz pela internet, no bom e velho YouTube. Cara, você procura teoria das cordas no YouTube, cara. Tu já vai ficar louco, vai ter vários caras gringos falando várias coisas, inclusive brasileiros explicando isso de uma maneira muito boa. Mas uma das coisas que me pescou nesse papo de múltiplas dimensões é um exercício de pensamento, que quase sempre nós temos exercício de pensamento aqui, né? Então, é um exercício de pensamento que é muito importante e que eu espero que pire o cabeção de vocês também. Que é o seguinte, cara. Imaginem que vocês são seres que vivem num universo que só tem uma dimensão. Ou seja, o que é um universo monodimensional? É um universo onde só existe uma dimensão, ou seja, sei lá, eu só posso ir para lá. Eu sou um ponto indefinido num espaço e eu só posso andar em uma direção, ou para lá ou para lá. Agora vamos expandir esse pensamento para um universo que tem duas dimensões, ou seja, eu posso andar para lá, ou seja, para frente, como também para cima. Eu posso andar nos eixos X e Y. Esse é o universo que os físicos gostam muito de usar para descrever o nosso universo, porque ele é facilmente visualizável. A nossa visão é duas dimensões, tá ligado? A nossa visão, a gente pode ter ideia de três dimensões por causa que a gente já aprendeu com a vida a ver como a luz incide sobre as coisas, mas a nossa visão é basicamente uma tela de cinema 2D. Então, se nós vivêssemos numa dimensão, num mundo bidimensional, nós seríamos o quê? Figuras planas, nós seríamos, sei lá, polígonos boiando num lençol. E olha, esse é o exercício de pensamento. Porque se nós fôssemos polígonos boiando num lençol, a nossa visão, ela seria, como se eu pudesse dizer, ela teria tipo assim, um pixel de largura. Isso ilustrado é muito mais fácil. Então assim, a nossa visão teria só um pixel de largura, entendeu? Porque a gente só conseguiria andar nesse plano, sei lá, horizontal, vou dizer assim, se a gente vivesse num lençol e se nós fôssemos planos, a gente só ia viver nesse lençol. Então, supondo que um objeto tridimensional atravessasse o nosso plano bidimensional, por exemplo, uma bola atravessasse o nosso plano bidimensional, o que nós veríamos em duas dimensões? Nós veríamos um ponto que vai se alargando, transformando numa linha cada vez maior, e depois esse ponto começaria a diminuir novamente e sumiria. Vocês entenderam isso? Um ponto que vira uma linha que vira cada vez mais larga e depois essa linha começa a diminuir de novo e sumiria. Isso seria a nossa visão de uma bola atravessando o nosso plano bidimensional. Se fosse um cano atravessando o nosso ponto bidimensional, a gente veria surgir do nada uma linha de X centímetros de largura até que ela sumisse. Ou seja, a gente não poderia dizer nada, a gente não teria informação nenhuma sobre o que está atravessando o nosso plano, porque a gente não tem ferramentas para detectar aquilo. A gente só consegue saber, olha, passou um negócio ali que aumentou e abaixou, que cresceu e diminuiu e sumiu. Mas se a gente visse isso no plano da terceira dimensão, a gente falaria assim, mano, é óbvio que isso é uma bola. Tipo assim, nossa, é óbvio que aquilo é um cano, mas se tu vive num mundo bidimensional e plano, tu não consegue interpretar isso, porque tu não tem a perspectiva da terceira dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, então tudo que a gente vê em 2D, a gente sabe dizer perfeitamente. Mas supondo que nós vivêssemos num mundo quadridimensional,
e nós atravessássemos um objeto quadridimensional neste mundo tridimensional, nós seríamos tão ignorantes quanto os seres que vivem nessa terra plana. Não tem nada a ver com a terra plana dos imbecis que acham que existe uma terra plana. Estou falando desse mundo plano, tá ligado? A gente não conseguiria detectar. Ou seja, se aparecesse no nosso plano tridimensional um objeto de 4 dimensões, a gente não saberia descrever o que é, porque a gente não teria a perspectiva. E sabe o que é um objeto quadridimensional? Depois procurem no YouTube, cara. É um objeto chamado o Tesseracto. É um objeto de 4 dimensões que usa-se muito para ilustrar o que é a 4ª dimensão. E é uma das paradas mais bizarras do mundo. A Karen, minha mulher, tem um Tesseracto tatuado no braço, porque isso é muito louco. No filme Interestelar, o filmaço, aborda de certa maneira o Tesseracto também, porque vamos exemplificar aqui rapidinho. Supondo que quando a gente pega um ponto e move ele, a gente está formando uma linha. Se a gente pega uma linha e move ela, nós estamos riscando como eu poderia dizer, um plano, né? Tipo um retângulo. Quando a gente pega esse retângulo e move ele estrudando para cima, a gente está formando uma forma cúbica. E se a gente estrudasse esse cubo para todos os lados, ou seja, fizesse um cubo de cubos, a gente teria um Tesseracto. Só que na nossa visão bidimensional, do nosso mundo tridimensional, a gente observa o Tesseracto como uma figura que não faz o menor sentido. Ela parece que ela muda de shape. Assim como a bola que atravessa o campo bidimensional parece um ponto que fica cada vez maior e depois diminui, um Tesseracto no nosso campo tridimensional parece uma coisa que não faz o menor sentido. Ou seja, nós não conseguimos descrever o Tesseracto. A gente só consegue imaginar ele como um exercício. E isso nos dá uma perspectiva, assim, mas muito louca. Mas isso pode ser, como eu poderia dizer, não é explanado a palavra, isso pode ser extrapolado para coisas ainda maiores, porque existe um universo da 5ª dimensão, da 6ª dimensão, e da 7ª dimensão, e da 8ª e da 10ª. E tem trabalhos muito legais na internet sobre isso. Se vocês procurarem lá 11 dimensões, vocês vão ver umas paradas muito loucas. Porque supondo que a 4ª dimensão seja o tempo, e imagina que tu é um ser de 5 dimensões, e tu observa o Lucas Silveira em 4 dimensões, sendo a 4ª dimensão o tempo. O Lucas que tu observaria seria eu, desde o momento em que eu nasci até o momento em que eu morrerei, como uma figura definida. Ou seja, eu olharia para cada um de vocês, eu olharia para o mundo, o tempo sendo uma dimensão visível, eu teria visto, eu olharia para o mundo e veria o mundo em todos os seus estágios de tempo possíveis. No filme Donnie Darko, que é um puta de um filme, o ator lá, o Jake Gyllenhaal, ele vive este carinha adolescente muito louco que surge na barriga dele uma espécie de gelatina que ele vai seguindo, e essa gelatina é o tempo tetradimensional dele. Então imagina se tu pudesse enxergar o tempo como a gente observa um quadro. Então tu observa uma pessoa, mas não apenas como ela é nas 3 dimensões, e sim nas terceiras, mais a 4ª dimensão. Ou seja, tu vê esta pessoa e o tempo todo dela, ou seja, tu vê a vida inteira dessa pessoa como se fosse um quadro. É difícil botar isso na cabeça, mas a gente consegue. Então, na 5ª dimensão, existiria não apenas aquele universo onde aquela pessoa foi aquilo, como todas as vezes em que o universo dessa pessoa se bifurcou. Ou seja, toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou fazendo uma bifurcação no universo. Se eu vejo 2 portas e entro pela porta da direita, existe na 5ª dimensão, um outro Lucas que entrou pela porta da esquerda. Ou seja, cada escolha que eu faço, eu divido o universo em 2. Ou seja, a vida é uma eterna divisão de universo na 5ª, na 6ª, na 7ª dimensão. Então, só resumindo, na última dimensão, ela contém, vamos lá,
as 3 dimensões espaciais, a dimensão do tempo, todas as dimensões de tempo paralelas, ou seja, todas as narrativas paralelas que poderiam ter acontecido em todos os universos possíveis. E isso é o todo. O universo não é o todo. O todo é todos os universos que poderiam ter sido em todos os momentos. Toda vez que eu estou fazendo uma escolha, eu estou multiplicando meu universo. Entendeu? E eu estou criando um outro universo onde eu não fiz essa escolha. No universo onde eu servi bife em vez de servir frango, eu estou criando um outro universo onde eu servi bife. E no universo onde eu deixei um resto desse bife, eu criei um universo onde eu não deixei o resto desse bife. Então a gente vai fazendo bifurcações universais muito a rodo, e nessa última dimensão ela contém todos esses universos possíveis. E pensar nisso não precisa estar certo, não precisa ser comprovado cientificamente. O mero pensar nisso nos traz uma perspectiva cósmica muito foda, que eu adoro falar sobre. Então, existem infinitos maiores do que os outros infinitos. E eu não estou falando nada de livro de física. O que eu estou falando agora, eu acho que tem naquele começo daquele livro, A Culpa é das Estrelas, que existem infinitos maiores do que os outros. Por exemplo, pensem no infinito, é tudo. Pensem em quantos números existem entre 0 e 1. Teoricamente, infinitos. Só que se as divisões entre 0 e 1 são infinitas, as divisões entre 0 e 2 são mais infinitas do que aquele infinito. Ou seja, existem infinitos maiores. E o maior de todos os infinitos é esse. É o infinito de todos os universos possíveis em todos os tempos e todas as possibilidades. Isso é muita treta. E por isso, quando a gente fala em 11 dimensões, a gente começa a filosofar mesmo, porque é onde a física dá um beijinho na filosofia e os dois andam de mãos dadas. E essa é a parte mais legal, cara. Essa é a parte que me interessa, que eu gosto de falar, porque isso traz para mim, Lucas César Lima Silveira, inspiração para que eu faça músicas. E, porra, não é legal demais? Mas agora eu confesso que eu cansei de falar. Eu quero abrir espaço para as perguntas. Eu tô fazendo uma live aqui no Instagram e muitas pessoas estão fazendo perguntas tipo assim, por que se eu gosto de Queen? Mano, se tu me conhece, tu sabe que Queen é a melhor banda do mundo para mim. Então eu gosto de Queen, adoro Queen. Você acha que podemos encontrar o nosso eu que bifurcamos em outro momento no futuro? Cara, eu não sei se eu acho, mas sabe o que é legal? Eu gosto de pensar que existe essa possibilidade. Eu gosto muito de pensar que existe a possibilidade de um universo paralelo. Eu gosto muito de pensar que existe a possibilidade de um universo paralelo onde eu tomei todas as decisões diferentes. Ou melhor, onde a minha mãe tomou todas as decisões diferentes e, se bobear, eu não existi. Por quê? Supondo que minha mãe não tivesse conhecido meu pai. Minha mãe conheceu meu pai em Brasília. Então, se ela não tivesse conhecido meu pai em Brasília, porque ela, sei lá, não passou no concurso, que ela passou e foi lá e conheceu meu pai, se ela não tivesse conhecido meu pai, eu não teria nascido. E então, esses universos que se bifurcam, cara, eu gosto de acreditar que eles continuam existindo em outro lugar. E eu gosto de acreditar que o quão mais presente eu estiver no presente momento e o quão mais alinhado comigo mesmo eu estiver, eu vou estar vivendo no melhor universo possível de todos esses outros. Porque existe um universo onde eu morri, existe um universo onde eu estou completamente deprimido agora, existe um universo onde eu virei um drogado muito louco, existe um universo onde eu virei presidente do Brasil, sei lá, tô viajando. Então assim, eu quero acreditar que eu vivo no melhor universo possível para mim. E para acreditar que eu vivo no melhor universo possível para mim, eu tenho que fazer com que cada partícula desse meu corpo esteja, sei lá, alinhada com essa narrativa desse universo que eu quero criar para mim a cada escolha que eu faço. Vamos lá, perguntas. Você acha que poderá interferir em outra dimensão no futuro? Eu não sei, eu não tenho resposta. Existe um mundo astral que visitamos enquanto sonhamos? Pergunta o Jean. Cara, isso é uma coisa muito legal. Tem um filósofo chamado René Descartes. Eu não manjo muito de filosofia, mas eu fiz a cadeira de filosofia na faculdade e me pirou bastante o cabeção uma reflexão proposta por Descartes, que é assim: quando nós estamos sonhando, a gente tem certeza que aquilo está acontecendo, certo?
A gente jura que aquilo está acontecendo. Quando a gente está sonhando, a gente não consegue dissociar o nosso sonho, por mais absurdo que ele seja, de uma realidade. Então a gente nunca pode provar que de fato nós estamos sonhando. E isso implica no quê? Isso implica numa outra afirmação, que se nós não podemos afirmar que nós estamos sonhando durante o sonho, a gente não tem como afirmar que a gente está acordado enquanto nós estamos acordados. Então isso é um paradoxo, porque a gente não tem como provar que a gente de fato está acordado, porque tudo que está acontecendo pode ser um grande sonho. Inclusive, vocês já sonharam com sonhos? Ou seja, inclusive quando tu sonha e tu está falando sobre esse sonho, tu pode estar sonhando também. Não há como provar, porque quando a gente sonha, a gente aceita aquela verdade absurda dos nossos sonhos como uma verdade absoluta. E talvez quando a gente acorda, a gente vai refletir e fala assim, nossa, é óbvio que aquilo ali foi um sonho. Mas enquanto tu está vivendo, aquilo é perfeitamente real. Vamos ver mais uma pergunta do nosso público. Olá, Lucas, boa tarde. Boa tarde. É uma boa pergunta, né? A minha cabeça está explodindo. Qual o propósito real das tuas reflexões sobre o universo? Eu não tenho propósito nenhum, cara. Eu só gosto de dividir as coisas que eu aprendi e eu gosto de aprender com as pessoas. Eu acho que esse é o sentido da vida. É eu pesquisar, aprender. E eu não pesquiso porque eu sou um nerd, mano. Eu pesquiso porque eu fico olhando para as coisas e falo, meu, por que isso é assim? Por exemplo, a minha reflexão de ontem, que um cara poderia facilmente me ensinar, é o seguinte. Por exemplo, eu sei como funciona um projetor de cinema. Existe um filme que passa na frente de uma luz. Aí essa luz passa através desse filme e imprime numa parede, numa tela branca, aquela imagem que está nesse filme. Mas eu não sei como funciona um projetor digital, cara. Porque um projetor digital, ele não está passando luz através de filme nenhum. Ele já está mandando uma luz colorida para uma parede. E isso é muito louco. O projetor digital existe há décadas e eu não sei como funciona, e eu gosto de saber como as coisas funcionam. Então, o que eu quero? Eu quero dizer para as pessoas como algumas coisas funcionam, a fim de que elas falem, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e que elas sigam na sua busca. Eu estou trazendo aqui para o podcast também convidados para falar sobre coisas que eu não sei. Nossa última edição teve o Marco Gomes, que é um cara que manja muito sobre tecnologia, e a gente falou sobre robótica e sobre como os robôs vão meio que trabalhar para a gente no futuro. E já estão trabalhando para a gente. Porra, é legal aprender, cara. É a coisa mais legal. O sentido da vida é aprender e repassar o conhecimento. Para quem tá falando para fazer um som, saibam que amanhã, sexta-feira, que dia que é amanhã? Dia 20, vai sair o Fresno no Áudio Arena Originals, que é um canal de YouTube e também um programa do Canal Bis. Mas no canal de YouTube vai passar Fresno tocando 6 músicas, inclusive Natureza Caos, inclusive outras músicas que a gente nunca tocou ao vivo, assim, para as pessoas verem em vídeo, e vai sair lá. O Áudio Arena é um estúdio maravilhoso que existe dentro do estádio do Morumbi, e eles gravam várias bandas tocando lá, já foram várias bandas. Existe um canal de YouTube chamado Áudio Arena Originals, e vai ser muito legal. Assistam isso amanhã, vai sair de tarde. Eu vou divulgar mais, mas assistam porque vai ser legal. Inclusive, eu vos adianto que tem nós tocando Axis Mundi ao vivo. Essa é a música mais legal de tocar ao vivo. Eu gostaria de perguntas. Carol de Noir me pergunta se eu acredito em sincronicidade. O que eu entendo sobre sincronicidade é o quê? É aquela coisa que acontece que só deveria acontecer naquele tempo, como quando tu tropeça numa coisa e olha e dá de cara com o amor da tua vida, e tu vai lá e vai casar e vai ter um filho com aquela pessoa. Eu acredito em sincronicidade. Eu não acredito numa teoria mágica da sincronicidade, mas eu acredito piamente na sincronicidade. Eu quero acreditar, porque a vida não faz parte apenas... A vida não é feita das coisas que a gente acredita, a vida é feita das coisas que a gente quer acreditar. Porque o próprio cientista, quando ele faz uma experiência, ele quer provar que as sementes germinam e formam as plantas. Então ele faz uma experiência, mas ele quer acreditar naquilo. Então eu quero acreditar que existe sincronicidade.
Eu quero acreditar que se eu tivesse ficado gripado no dia que eu filmei uma matéria para a Mix TV e tivesse cancelado aquela matéria, eu não teria conhecido Karen Jones e não teria tido a minha mulher e a mãe dos meus filhos e eu provavelmente não estaria no meu estúdio, na casa onde eu moro com a minha filha e minha mulher, e não estaria fazendo esse podcast. Então, a sincronicidade, mesmo que ela seja retroativa, mesmo que ela seja nós olhando para trás, ela é muito fascinante, cara. E eu gosto de pensar nisso. Eu gosto sempre de traçar as coisas que aconteceram na minha vida e traçar uma cronologia até chegar na raiz disso. E a raiz do meu relacionamento com a dona Karen Jones é uma matéria da Mix TV. Ela era apresentadora na época. Então, tipo assim, porra, que loucura que é a sincronicidade. Vocês que estão em horário de almoço me assistindo, boa volta ao trabalho. Ainda temos aí mais 10 minutos, dá para responder mais algumas perguntas. Eu sempre respondo de maneira muito longa. Então é umas 2 perguntas mesmo. Vamos lá, galera. Mandem suas perguntas. Você está fazendo isso ao vivo, eu não posso esperar. Vamos lá. Deus não seria algo para explicarmos que algo criou tudo, porque de fato não sabemos o que criou ou de onde surgiu. Eu não entendi de certo a sua pergunta, mas isso também é um paradoxo, né? Porque, tipo assim, se Deus é o criador de tudo, o que criou Deus? Um Deus mais foda que um Deus? E outra, se eu chegasse na idade da pedra e eu tivesse um iPhone carregado e mostrasse para eles, olha isso aqui, isso é um mapa do mundo, isso aqui é energia elétrica, isso aqui é o WhatsApp, isso aqui são nudes que me mandaram, os homens das cavernas iam falar assim, nossa cara, você é Deus. Então assim, não... esse é um paradoxo que dá pra falar um programa só disso, tá bom? Então eu queria chamar um padre aqui. Eu conheço um padre que ele batizou a Sky e ele é um padre com a cabeça muito, muito, muito aberta. E talvez ele possa ser um convidado aqui um dia. Então, Padre Henrique, fica o convite pra gente discutir essa coisa de Deus e comportar isso com a ciência e com os fatos. É muito louco. Essas coisas elas convivem, cara. Elas só não vão conviver se tu colocar o teu Deus nas lacunas da ciência que um dia serão preenchidas. Eu já falei isso no nosso primeiro episódio. Vamos lá. Mais perguntas. A Sky é muito linda. É verdade, ela é muito linda. O que você... seria legal se fosse perguntas a respeito do que eu estou falando hoje, né, gente? Alienzudo, você acredita que Jesus... minha galera tá focada em religião, hein, meu? Vamos se acalmar com esse papo de religião. Só penso nisso, cara. Você acredita que Jesus um dia vai voltar? O Alienzudo pergunta. Cara, se bobear, ele já voltou e encheram ele de porrada, que nem encheram da outra vez. Então, se bobear, se ele for Deus mesmo, talvez ele vá para um outro planeta onde as pessoas sejam menos estúpidas. E talvez ele... eu acho que eu vou salvar uma outra espécie, porque talvez em alguma lua de Júpiter resida uma outra civilização que quando chegasse um cara muito gente fina, eles iam falar, nossa, você é foda, você quer trabalhar aqui com a gente para ter umas ideias, para como a gente melhora a nossa sociedade, e não vão crucificar o cara junto de 2 bandidos. É o que diz a mitologia, né? Foi crucificado junto de outros 2 caras mais bandidos ainda, e soltaram os bandidos e crucificaram ele. Ou seja, o ser humano fica muito puto com bondade, no geral. Então, Jesus vai voltar? É claro que não, mano. Se ele for esperto mesmo, ele vai voltar para um planeta onde as pessoas respeitem ele. Porque se Deus existe, se Deus criou o universo, ele criou um monte de planetas, com um monte de civilizações. E eu não sei em quantas ele pode encarnar ao mesmo tempo. Mas isso é um grande exercício de pensamento. Se eu fosse Jesus, eu iria para um planeta que tem uma civilização mais avançada que a nossa, porque a gente não está pronto. O ser humano e quem governa principalmente a nossa sociedade, que nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade, fica muito puto com bondade. Chega um cara com muita bondade, eles vão lá e matam. É isso que acontece. Se eu acredito em intuição, eu acredito muito na intuição. A intuição, ela ocorre quando a gente está presente. E quando eu falo presente, eu quero dizer, a gente não está olhando o WhatsApp, a gente não está olhando
olhando o Instagram, a gente está presente naquele momento. Por isso que muitas pessoas defendem que fazer esportes e meditar são coisas que ajudam a gente a calibrar a nossa intuição, e eu concordo para caralho. Porque quando a gente está fazendo esporte, é impossível, fora a musculação, que não é um esporte menos esporte, porque é um esporte que a gente consegue fazer entre as séries olhando o celular. Mas assim, quando eu estou remando, eu não posso olhar o celular. Se eu estou correndo, eu não posso olhar o celular. Se eu estou nadando, eu não posso olhar o celular. Então ali só apenas eu e o meu corpo preocupados em correr ou nadar alguma distância. E com isso a gente consegue esvaziar nossa mente e abrir caminho para insights, para ideias. E essas ideias podem ser fruto da nossa intuição, e várias vezes essas ideias vão ser foda. Se vocês soubessem a quantidade de música que eu escrevi botando a Sky pra dormir, ou seja, me obrigando a ficar quieto, vocês não teriam noção. Praticamente todas as últimas músicas que eu fiz surgiram em insights nos quais eu era obrigado a ficar quietinho botando a Sky pra dormir, sem olhar o celular. Então... isso já é uma meditação forçada. Estou tentando fazer a meditação de verdade. Existem até aplicativos que nos ajudam a meditar, e eu recomendo. Tem um que chama Headspace, é muito bom. Você acredita no espiritismo? Cara, eu não acredito em nada. O que eu gosto é só que eu me interesso por tudo, cara. E eu não descarto a possibilidade das coisas existirem. Então... é óbvio que eu me interesso por espiritismo, é óbvio que eu me interesso por candomblé, é óbvio que eu me interesso, inclusive, pelo cristianismo, cara, porque são coisas criadas pelos humanos, e os humanos, quando não estão fazendo merda, eles estão criando umas coisas muito legais. Então, eu me interesso, cara, e tem religiões que explicam o universo de uma maneira que eu super concordo. Tipo assim, que pelo menos me preenchem. Se tu for ver como o budismo descreve o universo e descreve o ser humano, é um negócio que, tipo assim, tu pode ser ateu e acreditar naquilo, cara. É muito incrível. Então, ateu não, um agnósticozinho. Então, é muito louco, cara. Aí uma pessoa me perguntando se eu já fiquei consciente durante os sonhos. Sim, já fiquei consciente durante os sonhos. Isso chama-se sonho lúcido. Por muito tempo eu treinei para ter sonho lúcido. Existem treinamentos para que tu tenha sonho lúcido, e eu falo rapidinho o que é um sonho lúcido. Um sonho lúcido é quando você está sonhando e ao mesmo tempo tu sabe que está sonhando. E sabendo que tu está sonhando, tu sabe que tu está no universo dos sonhos, e no universo dos sonhos tudo é possível. Então, tipo assim, nossa, eu estou sonhando, então eu vou sair voando aqui, vou lá dar um tapa na cara do meu inimigo e vou ao mesmo tempo sair num date com a Gisele Bündchen. Eu sei que eu tô no mundo dos sonhos, eu sei que nele tudo é possível, então o sonho lúcido te permite trafegar nos sonhos com a lucidez de quem está acordado. Pesquisem, pois isso é muito legal. E basicamente tudo no mundo tem vídeo no YouTube. O cara perguntou ali pra mim se a morte me assusta. Eu não me assusto com a morte, cara. No entanto, o que me assusta é o que aconteceria se eu morresse. Entendeu? Tipo assim, eu me assusto e eu tenho receio e medo do que, sei lá, de como minha mãe se sentiria, de como as pessoas que gostam de mim se sentiriam. E tipo assim, isso me deixaria super ultra preocupado. Mas pra mim, o que aconteceria? Pum, morreu. Deu, acabou, cara. Se for sem sofrimento, então, perfeito. No entanto, como as pessoas vivas lidam com a morte na nossa sociedade ocidental, é que é uma treta. Existem sociedades no mundo que lidam com a morte quase fazendo festa. Só que a gente, seres humanos do Brasil, a gente lida com a morte mega hiper mal. A gente passa a vida inteira querendo acreditar que ela não existe. Sendo que todo ano 60 mil pessoas morrem de acidente de carro, outras 60 mil pessoas morrem tomando tiro. Então assim, 120 mil pessoas, que provavelmente boa parte delas achava que ia viver o resto da vida até ficar velhinho, tiveram suas vidas abreviadas. Essa é a morte difícil de lidar, mas a morte natural, a morte do velhinho, ela é uma morte muito fácil de lidar pra mim. Então, não aguardo ela ansiosamente, eu quero mais viver muito, fazer vários bagulhos fodas. Eu não gosto nem de ficar falando isso, porque parece aquelas coisas que o cara fala antes de morrer. Enfim, eu não tenho mais tempo pra responder nenhuma pergunta, tá? Mas eu tô olhando muito as coisas que vocês estão me respondendo.
E eu também gostaria que vocês sugerissem temas para este podcast foda que eu estou fazendo. Eu espero de coração que vocês estejam gostando. Eu espero de coração que vocês estejam entendendo e que eu esteja melhorando no ofício de podcastezeiro. Porque eu fui ouvir os primeiros, eu me achei meio devagar, quase parando. E eu não quero ser essa pessoa devagar, quase parando. Eu quero ser ligeiro. Mas vai melhorar, cara. E mesmo ainda não estando no auge da minha performance podcastezeira, já estamos bem, né? Somos aí o 4º podcast mais ouvido no Spotify, já estamos entre os 30 mais ouvidos do YouTube, e isso é muito louco, cara, porque eu cheguei agora nesse rolê. Então, tchau, tchau, até a próxima. Pra quem não sabe, o Matéria Escura pode até falar sobre música, mas só quando a música tiver a ver com science, quando tiver a ver com esses temas da ciência que implicam em pensamento filosófico, esses temas da ciência que nos fazem ficar malucos, e principalmente papinho de galáxia, papinho de planeta, que é o que eu mais gosto de falar nessa vida. E só vai melhorar. Também sugiram para mim convidados, que é muito bom. Muito obrigado a todos vocês que ouviram aqui. Recomendem para os seus amigos. Tem pra ouvir tudo quanto é canto. E em breve no Deezer. Tá bom? Tchau, tchau.